Hoje é segunda-feira, está conosco o Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja e diretor da Agriinvest Commodities, já nos fazendo companhia. Meu amigo, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo novamente conosco. E aí, Carla, beleza? Tudo Tudo certo e com certo? você? Tudo maravilha, tudo bom. Ah, então tá bom. Já está de volta ou ainda está em clima londrino? Não, não, de volta aqui ao meu QG. Deu para aproveitar, conheceu, foi fazer e fez tudo que se planejou para fazer? Muitos projetos aí Que coisa pra, boa. nessa aquisição que a Marex fez da Agriinvest. Então vamos continuar expandindo tanto a parte de corretagem, que é a nossa raiz, desde 1987, e, claro, toda a informação que isso nos traz, e no meu caso, a parte aí do research, enfim, análise de mercado e tudo mais. Então vamos continuar. Muitos planos, muitos planos. Que coisa boa, assim que é bom. A gente tem que viver planejando. Eduardo Vanin, começamos uma semana com Chicago caminhando de lado e na última semana nós acordamos, mesmo você nos dizendo, talvez a gente vai chorar junto na segunda que vem, mas vamos falar de demanda. Como é que você, inclusive, vê essa semana começando com esses preços de lado? Porque, de fato, Chicago já absorveu as últimas notícias e agora precisa, de fato, ver um sinal mais claro sobre a demanda chinesa nos Estados Unidos. É isso que Chicago está esperando ver na prática? É isso mesmo. Bom, produção menor, ok. Pode ficar até um pouco menor ao longo dos próximos relatórios. Essa semana nós temos o Crop Tour da ProFarmer. Vamos ver o que que vem. Enfim, tanto milho quanto soja, estamos lá em cima. Quer dizer, maior do que está em termos de produção, provavelmente não fica, tá bom? Mas no caso da soja, aí a grande pergunta permanece. Aliás, duas, né? China vai comprar ou não? E se comprar, quanto é? Eu fico mais com essa segunda alternativa, segundo cenário, que é China vai comprar, só que vai fazer uma grande diferença. Comprar 20, comprar 15, comprar 10 ou menos que 10 milhões de toneladas. Vai fazer uma baita diferença. E a cada semana que vai passando, pode pegar uma média aí, ó. Cada semana que vai passando daqui para frente é 1 milhão a menos em termos de compras potenciais que a China pode fazer nos Estados Unidos. Cada semana que passa e nada acontece, tá bom? Vaninho, que sinais isso te traz? Que a China vai caminhando para estar bem coberta nessa janela outubro, novembro, dezembro, que é uma janela que está sempre nos seus comentários, né, de cobertura dos chineses, e a demanda dela ainda está concentrada aqui, ou eles estão bem abastecidos e agora estão entendendo quais são as suas oportunidades de mercado? Como é que os compradores chineses estão se comportando nesse momento e entendendo o atual cenário de mercado? Bom, cobertura da China 65, 66, chegando aos 70% outubro, com soja do Brasil e da Argentina. O novembro está ali bem pouquinho ainda, titico, de 10%, está chegando no 10%. China precisa comprar até final de dezembro 15 milhões, entre 13 e 15 milhões de toneladas. Não vai ser fácil, vai continuar caro e, enfim, grande dúvida se o Brasil tem condições de continuar suprindo a nossa indústria, que daí vem a margem ruim para nós aqui, soja muito cara, comparada ao farelo, e se o Brasil tem condições de suprir a nossa indústria e a indústria na China e outros compradores que não são a China. Enfim, apertadão. O cenário ele mostra firmeza para os prêmios ainda. Agora, de outro lado, você vinha nos destacando como as margens das esmagadoras ou da indústria chinesa estão mais apertadas. Como é que está esse momento, nesse começo de semana? O que, que a gente está observando, Vanin? E por que, que essas margens estão nesse pé? Bom, o ponto é esse: soja muito caro, o farelo na China não subiu ainda, porque é o seguinte: ainda está chegando muita soja na China, soja aqui do Brasil. O esmagamento está lá em cima, 22 semanas seguidas, a ocupação das fábricas acima de 68%.
recorde essa sequência. Ano passado, por exemplo, só foram 7 semanas durante o ano inteiro que a capacidade na China ficou acima de 68%. Então, esse ano, 22 semanas. Chegando muita soja, embarcamos muito rápido, essa coisa toda. Agora, uma coisa é a realidade nesse exato momento na China. Então, tem bastante soja, tem bastante farelo, tem bastante óleos vegetais, se você somar tudo. Então, está confortável. O spot não está confortável. O pepino não é agora. O pepino é a partir de janeiro, fevereiro, março, até abril, quando então os embarques da safra nova aqui no Brasil vão começar a chegar lá na China. Então, tem um buraco de ozônio aí que nós vamos ter que ver como é que a China vai lidar. E aí o farelo não sobe, porque o spotão está pressionado, tem muito, e a margem pressiona, porque para continuar comprando soja do Brasil, flat price, alto, mais alto que o ano passado. E o farelo não está acompanhando. Vamos entender. Isso quer dizer que a China vai precisar comprar essa soja, a China já teria que estar comprando para garantir que esses embarques aconteçam né, respeitando ali o tempo de chegada e tudo mais, mas não acontece porque nesse momento a gente vê essa dificuldade de mercado dentro da própria China. Então, Vani. Quando você analisa a margem no mercado chinês, ela tem um certo atraso. Agora eles estão vivendo os embarques que nós fizemos aqui durante os meses de abril, maio, junho e Aham. julho, bem fortes também. Quer dizer, você Certo. tem 60 dias, 70 dias nesse que a gente chama de transit time, até na cadeia da soja, na cadeia de suprimento. Bom, se você fizer o mesmo cenário, o mesmo pensamento lá para frente, então você vai ver que nós vamos acabar embarcando menos, o que é natural, mais que o ano passado, porém menos do que vem sendo até agora. Durante os meses de outubro, novembro, dezembro e janeiro, só vai caindo. Certo. Naturalmente, essa queda no Brasil, América do Sul, vai lá, ela é substituída ou balanceada, neutralizada pela soja americana, que não vai vir, tá bom? Então, veja, eles falam que não vai faltar nada. Eu duvido muito. É um debate que eu tenho. Nesse ano eu ganhei deles, tá bom? Falei, ó, tá vendo? Tá vendo? Faltou. Porque compraram pouca, olha, compraram soja americana em 24, tá bom? Sim. Embarque em outubro, novembro, dezembro, janeiro. Só que foi menos. E veja, mesmo assim faltou. Claro, aí teve o atraso do Brasil, que só complicou as coisas, mas o ponto principal é que o fluxo de soja, o pipeline, quer dizer, esse fluxo de soja, ele vai cair muito rápido. Se você só tiver o Brasil e a Argentina, e não tiver os Estados Unidos durante os embarques de outubro para frente, bomba, vai ser uma queda muito grande nesse fluxo de soja para a China. Agora está grande, mas logo daqui a pouco vai, ali a partir de outubro, novembro, vai começar a mostrar uma queda muito forte. Essa falta de soja, essa redução, lá na China, vai impactar quando? A partir de fevereiro. Vanin, como é que está a demanda interna na China? A demanda por farelo, os setores de proteínas, como é que eles estão se comportando e qual o impacto que eles têm nesses preços do farelo ainda mais baixos e nessas margens difíceis das indústrias processadoras? Está muito bom. O consumo de rações, a produção e o consumo de rações na China tem um crescimento de janeiro a junho de 10%. E passou do recorde, tá bom? Que foi 2023. Bom, vai contra o cenário de um monte de gente que fala menor crescimento da China, vai importar menos soja. Não tem nada a ver, tá bom? Não, há muito tempo já não existe mais essa relação entre crescimento da China, crescimento de PIB Aham. e a importação de soja. Tem outros fatores. No caso desse crescimento da produção de rações, está muito mais relacionada à estabilidade da população de animais. Vamos lá, se nós voltarmos no ano passado, 10 anos antes, você vai ver que a população de suínos na China varia muito durante o ano.
que está relacionado a dois pontos principais. Primeiro, a peste suína africana. E segundo, a margem. Coincidentemente, a margem piora e os casos de peste suína africana aumentam no mesmo momento, que é o final do ano. Aí você sempre tem um início de ano com menos suínos para comer ração. Não foi o caso do 24 para 25. E provavelmente não vai também ser o caso do 25 para 26. Quer dizer, a estabilidade da população de suínos, de forma geral, é o que explica esse aumento no consumo de rações. O ano começou bem melhor e não tem variado muito. Está bem mais estável. Quer dizer, beleza. Em termos de importação de soja, consumo de farelo, está bom. E eu te pergunto isso porque é difícil talvez a pessoa, o produtor, a trading que está... A trading não porque ela vai acompanhar, mas o produtor que está no Brasil vai acompanhando essas notícias de demanda. Né, Vani? Então, tá embarcando menos, mas lá tá muito intenso o consumo, aumentou a produção de rações, então a gente precisa unir todas essas pontas. As perspectivas são de que esse consumo continue crescendo e, portanto, esse buraco, esse gap, esse pepino, como você falou, que a partir de fevereiro já começa a preocupar um pouco mais, possa se agravar e isso possa talvez pressionar um acordo da parte da China com os americanos e voltar a comprar soja deles? Se você pensar assim, poxa, vamos lá, matemática. Precisamos de 10 milhões de soja dos Estados Unidos, tá bom? Vamos pensar assim, a China pensando, o governo. Sim. Vamos comprar 10 milhões. Politicamente, como é que vão vir essas compras? Vão vir dentro de um acordo ou não? Esse é um ponto, talvez o mais importante, tá bom? Que vai faltar, vai. Como essa compra vai vir? Se ela vai vir de uma decisão unilateral, dentro de um acordo, dentro de um encontro, babá, aí é uma outra questão. Agora, o que vai fazer o impacto maior vai ser esse volume. Muda muito se for 18, se for 15, se for 10 ou menos. Muda muito no balanço americano. E aí vai mudar muito para Chicago, tá bom? Então, a demanda ela é boa. Aí vamos lá, né? Vamos sempre falo isso. Quem está comprando é o chinês, é o Brasil que está vendendo. Por que que a população de suíno não tem variado? Uma é essa questão da profissionalização e o controle da peste suína africana. Beleza, mas e a questão do lucro? Por que que não foi um desastre? Porque o preço da carne suína caiu bem, tá bom? Só que o ponto é o seguinte, está até menor que o ano passado na mesma época. É o custo da ração. Muito baratão, barataço. O ano passado ficou numa média de 3 yuan e 70 por quilo. E esse ano ainda não conseguimos chegar a 2,70. Então temos aí 1 yuan por quilo mais barato a ração. Certo. E aí, mesmo com preço de suíno baixo, ainda tem lucro. Esse é o ponto. É o farelo barato, a soja barata, o milho também. Enfim, o ponto é que há um crescimento em cima de um preço baixo, certo? Sim. Se voltar a ficar muito caro, aí é outra história. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, é exatamente isso. Será que China vem comprar soja americana e ela vai vir dentro de um acordão? Está cada vez mais claro que parece que não. Sim. Como foi em 2020. Assinaram lá e aí, ó, daqui para frente não se fala mais de tarifas e aí vamos comprar, temos um compromisso de compra bastante grande. Não parece, de forma nenhuma, o cenário nesse momento. O que parece é que pode vir a compra de um volume que a China vai decidir quanto é e se vai fazer sentido dentro de um acordo, mini acordo, dentro de uma reunião dessa, que a gente tem visto a cada 90 dias. Sim. Enfim, não é um bom cenário para os Estados Unidos de jeito nenhum. Agora, o André te faz uma pergunta aqui que eu acho que é muito, muito pertinente
embora a gente fale sobre isso quase todos os dias, mas nesse cenário que a gente está discutindo aqui, o André Morato te pergunta o seguinte: bom dia, se os Estados Unidos anunciarem esse acordo com a China envolvendo a soja, os preços da soja disponível no Brasil deverão cair, ou a gente já está num cenário tão consolidado, de oferta um pouco mais enxuta, muito demandados, prêmios muito altos, que mantém-nos em patamares aí ainda altos? Vanin, qual que é a sua perspectiva para a soja disponível do Brasil, caso seja firmado um acordo entre os chineses e os americanos? No spot é difícil cair, tá bom? Não tem muito mais soja, estamos com farmer sale de 80%. Enfim, não teria muito que o Brasil acompanha. Vamos supor o seguinte, que vem acompanhar os Estados Unidos. Se for acompanhar os Estados Unidos, é $30 a menos, pensando exportação, tá bom? Provavelmente a queda vai ser menor no interior do Brasil, sim, porque ainda você tem a indústria que vai precisar comprar, a margem vai melhorar com a soja mais barata, evidentemente, e aí essa queda seria menor. Então, provavelmente o preço pioraria, provavelmente, porque daí passaríamos a acompanhar o nível dos Estados Unidos, que é $30 por tonelada mais barato que o nosso. Qual a chance disso acontecer? Pomba, como eu falei, cada semana que passa, vai tirando mais soja aqui do Brasil e vai ficando mais soja nos Estados Unidos. Então, nesse cenário, eu diria assim, Pomba, e aí? O que eu faço como produtor? Tem que vender Chicago, amigo. Sim. Tá bom? Especialmente para o ano que vem, é uma boa. Aproveitar esses ralis que vêm muito assim, sem muito fundamento. Veio em cima do óleo, semana passada, óleo de soja. Sim, é verdade. Agora tem o Crop Tour aí, que pode trazer alguma coisa diferente. Então tem que aproveitar, porque Chicago, como eu falei, vai passando as semanas, nada acontece, pomba, o USDA vai ficando atrás da curva. Se o USDA fosse essa semana, já teria que cortar 2 milhões de toneladas do número de exportação que ele trouxe no relatório anterior. Bom, Vanin, vamos fazer o seguinte, semana que vem a gente vai falar de estratégia de comercialização, então. Diante disso tudo que você já falou, que de repente é hora de vender Chicago, ficar atento. A gente tá falando de um março a 10,70. Não tá ruim, hein, Vanin? Nada mal. Nada mal. Nada mal, nada mal. Nada mal. É que agora, como seria um cenário altista para Chicago? Seria assim, a China começa a sair aí os highlights de compras de soja nos Estados Unidos, somado a um clima que vai ser um pouquinho pior para esse final de agosto, um número do Crop Tour aí que vem a trazer menos, ou um número de vagens não tão altas, compatível à leitura do USDA, e um atraso no Brasil no plantio. Aí o bicho pega. Aí seria um bushel lá para riba, tá bom? Tá certo. Enfim, por enquanto não tem esse primeiro fator que é a China comprando. Tá bem. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar segunda-feira que vem, tem mais. Eduardo Vanin, obrigada, meu amigo. Ótimo conversar contigo nesse início de semana, trazer essa perspectiva, e é bom ter você de volta também aqui no Brasil. Que bom que já voltou em segurança, com projetos novos na mala, assim que a gente gosta. Obrigada e uma ótima semana para você, meu amigo. Um abraço a todos. Tchau. Um abraço. Obrigada para você também.